Hoje em dia, vale tudo por um like. Coragem, imprudência ou burrice mesmo. Mas naquela noite de sábado, o que moveu Lucas, Jéssica, Bruno e Dani foi algo mais sombrio. A vontade de serem vistos. Não apenas curtidos, mas lembrados. O Urbano Medo, canal de exploração urbana que eles tinham no YouTube, vinha crescendo. Mas não o suficiente. Faltava um vídeo lendário. E foi Jéssica quem teve a ideia. Como sempre, o cemitério municipal da Penha. À meia-noite. Só os fracos não vão. Bruno riu alto, tentando esconder o arrepio que subiu pela espinha. Dani revirou os olhos. Lucas ficou em silêncio, observando os colegas. Ele não queria ir, mas também não queria parecer covarde. E ninguém ali admitiria medo. Atravessaram a cidade de ônibus e chegaram à entrada do cemitério pouco antes da meia-noite. A rua estava deserta, as janelas ao redor apagadas, como se o bairro estivesse em luto. Até o vento parecia hesitar em soprar. Pularam o muro com alguma dificuldade. Do outro lado, a atmosfera mudou imediatamente. Não havia mais sons da cidade. Só silêncio. E terra. O cheiro de flores mortas e terra úmida invadiu as narinas. Um perfume denso e estranho, quase doce. As árvores dentro do cemitério se moviam lentamente, mesmo sem vento. As lápides pareciam olhos esculpidos em pedra, observando-os. Ligaram as lanternas e a câmera. Começaram a gravação com risadas forçadas e piadas bobas. Fala, galera do Urbano Medo. Hoje o desafio é real. Cemitério fechado, meia-noite, e a gente vai invocar uma lenda esquecida. Andaram entre os túmulos, fazendo brincadeiras com os nomes das lápides, chutando pedrinhas, tentando não demonstrar que o medo já estava presente, sutil, mas firme, como uma sombra colada nas costas. Foi Dani quem notou primeiro. Gente, aquilo ali é o Mausoléu dos Anjos? Era uma construção antiga, de pedra escurecida, janelas com vitrais quebrados e anjos de mármore desgastados ladeando a porta principal. Um deles tinha a cabeça rachada, como se tivesse gritado antes de cair. É aqui mesmo, disse Jéssica, tirando da mochila um pequeno espelho envolto em pano vermelho. Lucas franziu a testa. Isso aí é de verdade? Comprei num brechó. A moça disse que era amaldiçoado. Perfeito, né? Vai dar view. Bruno respondeu, animado. Jéssica segurou o espelho com cuidado. Mesmo sem vento, a chama da lanterna tremulava ao redor deles. Um frio estranho começou a tomar conta do ambiente, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso. Até os sons da noite pareciam ter desaparecido. Jéssica sorriu com malícia. O jogo é simples. Olha para o espelho à meia-noite. Diz Valmório 3 vezes. Se der sorte, ele aparece. Quem? Lucas perguntou, num sussurro. O carregador de caixões. Bruno respondeu, imitando uma voz macabra. A lenda da escola. Lembra? Que bobagem. Dani resmungou. Bora logo com isso. Quero ir embora. O relógio do celular marcou 0 hora. Todos olharam para Jéssica. Ela entregou o espelho para Bruno, que se achava o corajoso do grupo. Vai lá, valentão. Ela provocou. Bruno respirou fundo, encarou o vidro envelhecido e disse: Valmório, Valmório, Valmório. Nada. Só silêncio. Eles esperaram. Nada aconteceu. Que decepcionante, Bruno disse, rindo. Nem um ventinho dramático. Jéssica pegou o espelho de volta. Dani já se afastava, de braços cruzados, murmurando que aquilo era perda de tempo. Lucas ainda olhava ao redor, incomodado. Foi então que ouviram, longe, mas nítido, um som raspando o chão, como roda de ferro, empurrando algo muito, muito pesado. Pararam. O som cessou. Olharam uns para os outros. Bruno riu, nervoso. Deve ser gato. Ou vento, sei lá. Mas ninguém mais achava graça. Naquele momento, o cemitério já não parecia apenas assustador. Parecia vivo. Ou pior, parecia acordado. O som cessou tão rápido quanto surgiu. Mas o silêncio que veio depois era diferente. Não era o mesmo de antes, o silêncio natural da madrugada num cemitério esquecido. Era um vazio pesado. Um silêncio espesso, quase físico, como se algo tivesse sido arrancado do ar. Como se a própria noite tivesse prendido a respiração.
Lucas olhou para os lados, tentando captar algum movimento. Nada. Alguém mais ouviu? Perguntou a voz embargada. Ouvi, disse Dani, sem virar. E não quero mais brincar disso. Ela começou a andar de volta em direção ao muro por onde haviam pulado. Calma aí, Jéssica chamou, correndo atrás. Foi só um barulho. Talvez tenha sido a tranca do portão. Ou ela parou de falar, porque o som voltou. Mais próximo. Rodinhas. De ferro. Agora não havia dúvida. Era o som de algo pesado sendo empurrado lentamente sobre pedra. O rende do metal contra o solo seco fazia cada pelo do corpo se arrepiar. Era rítmico, calculado, como se a coisa soubesse para onde ia. Corre, Lucas murmurou instintivamente. Mas Dani já estava parada, de costas para os outros. O celular na mão tremia. O que foi? Bruno perguntou, se aproximando dela. Dani apontou a lanterna para frente, sem dizer nada. O caminho de terra entre os túmulos agora tinha marcas nítidas de rodas, sulcos profundos, como se algo tivesse passado por ali recentemente. Seguiam em linha reta, desaparecendo na escuridão. E mais à frente, quase escondido entre dois jazigos, havia algo pequeno no chão. Jéssica se aproximou e se ajoelhou. Era o espelho. Estava rachado, como se tivesse sido esmagado. Quando Jéssica tocou nele, uma lufada de vento soprou por entre os túmulos, mesmo que nenhuma árvore balançasse. A câmera na mão de Lucas começou a chiar. Uma interferência repentina, como se a realidade estivesse sendo arranhada. A tela tremeu, ficou preta por um segundo e depois voltou. Vamos embora, Dani disse, firme. Agora. Ela se virou para ir em direção ao muro, mas o que viu a paralisou. O portão do cemitério, aquele por onde tinham entrado, estava fechado com correntes, grossas, velhas, e com um cadeado enorme que não estava lá antes. Bruno correu até lá, puxando a corrente com força. Isso é pegadinha. Foi vocês? Hein? Acha que alguém aqui tem uma corrente de ferro do século passado no bolso, idiota? Jéssica respondeu, nervosa. Lucas filmava tudo. Não conseguia parar. Era como se, ao registrar, conseguisse manter alguma distância daquilo. Como se a lente fosse uma barreira contra o que estava se formando ao redor. Mas então, ele captou algo. Espera, tem alguma coisa ali. Ele apontou para uma cripta do lado direito, com a porta entreaberta, parcialmente coberta por trepadeiras secas. As rodas de ferro voltaram a render, mas agora, bem mais perto. Jéssica agarrou o braço de Lucas com força. Fala que você também está ouvindo. Tô, ele sussurrou. Ele está aqui, disse uma voz fraca, vinda de algum lugar próximo. Ele me pegou. Eles se viraram, alarmados. Dani? Mas Dani não estava mais ali. A lanterna dela estava no chão, ainda acesa, perto do espelho quebrado. E ao lado, as marcas de rodas de ferro, seguindo em direção à cripta trancada. Bruno correu até lá, chutando a porta. Dani, você tá aí? Responde. Nada. Apenas o som abafado de algo se arrastando dentro da pedra. Jéssica começou a chorar. Isso não tá certo. Isso não é brincadeira. Lucas olhou para a câmera, ainda gravando. A luz tremia. O som estava distorcido, como se a própria realidade estivesse rejeitando a presença deles ali. E naquele momento, ele percebeu algo estranho nas imagens. Atrás deles, no fundo da cena, uma silhueta parada, alta, magra, imóvel, observando. O medo não era mais psicológico, era físico. Eles haviam passado da linha, e Valmório havia acordado. O cemitério parecia diferente agora. As lápides estavam mais próximas, os caminhos mais estreitos. As árvores, antes imóveis, agora tremiam levemente, mesmo sem vento. Era como se o espaço estivesse se fechando ao redor deles. Lucas, Jéssica e Bruno corriam sem rumo entre os túmulos, lanternas tremendo nas mãos, sombras dançando ao redor. Eles gritavam por Dani, mas a voz dela parecia ter se dissolvido no ar. O único som que persistia era o das rodas de ferro, rangendo devagar e sempre perto demais. Isso não está acontecendo, Jéssica murmurava, agarrada ao braço de Lucas. Isso não é real.
Bruno parou de repente ao lado de uma sepultura grande, coberta por folhas secas e líquens. No chão, uma placa de mármore rachada revelava letras apagadas, mas ainda legíveis. Valmório, 1943. Gente, ele era real, Bruno disse, com a voz embargada. Não é só lenda. Lucas se aproximou com a câmera. Mesmo àquela altura, ele ainda gravava, como se documentar o horror fosse sua única defesa. Valmório existiu, disse, em choque. Isso aqui é o túmulo dele. Mas ele não está aqui. Não tem caixão. Não tem nada. Jéssica apontou para as marcas no chão. As rodas de ferro haviam passado por cima da lápide. Continuavam adiante, em direção ao fundo do cemitério, onde jazigos antigos formavam pequenas ruelas sombrias entre os muros. Eles seguiram as marcas, cada passo mais lento, o medo se tornando um peso físico no peito. Chegaram a uma antiga sala de manutenção, de portas abertas, paredes cobertas por cartazes rasgados e símbolos religiosos riscados com tinta vermelha. Lá dentro, encontraram um livro de registros antigos, jogado no chão, coberto de pó e terra. Lucas o abriu com cuidado. Folhearam rapidamente até encontrarem algo que fez o sangue gelar. Funcionário, Valmório Santos. Cargo, transportador de caixões. Último serviço registrado, 16 de outubro de 1943. Status, desaparecido. 3 corpos não sepultados. Bruno engoliu em seco. Ele sumiu com os caixões. Jéssica tremia. E a lenda dizia que ele não descansaria enquanto não encontrasse os 3. Lucas continuava lendo. O funcionário foi visto pela última vez conversando com os mortos. Dizia que os corpos falavam com ele, que contavam segredos, que o chamavam para acompanhá-los. Fechou o livro com força. O ar no ambiente ficou mais denso. E então ouviram novamente. Rodinhas, mas dessa vez mais rápidas. Correndo. Eles saíram da sala e correram pelo cemitério desorientados. Tudo parecia diferente agora. Os caminhos se multiplicavam, e as lápides formavam corredores estreitos como se o cemitério estivesse se movendo com eles dentro. Bruno virou uma esquina de terra e congelou. Ali estava, a figura, alta, capa preta arrastando no chão. O rosto coberto por uma pele esticada, ressecada, os olhos como fendas negras brilhando no escuro. Ele empurrava um carrinho de ferro, pesado, enferrujado, com 2 caixões em cima. Um deles estava entreaberto, revelando apenas palha podre e um espaço vazio. Quando Bruno tentou gritar, foi tarde demais. O carregador ergueu um braço ossudo, e Bruno foi puxado com violência por algo invisível. Caiu no chão com força, a lanterna girando no ar, a luz projetando sombras caóticas nas lápides. Lucas e Jéssica correram de volta para buscá-lo, mas o que viram os fez parar. Bruno estava de joelhos, diante do carrinho, paralisado, como se estivesse escutando. Valmório se inclinava lentamente sobre ele e sussurrava algo em seu ouvido, baixo, em uma língua que nenhum deles compreendia. Bruno chorava. Então, ele simplesmente desapareceu. No lugar onde estava, apenas a lanterna caída, piscando, e um sulco profundo de rodas à terra. Lucas e Jéssica fugiram novamente, agora sem rumo, sem plano, sem esperança. Correram até encontrarem a capela do cemitério, uma construção de pedra com vitrais sujos, uma cruz de fel pendurada de lado. Entraram e trancaram a porta por dentro. Ofegantes, olharam ao redor. Era um espaço pequeno, abafado, com bancos cobertos de poeira e uma mesa central coberta por um lençol branco. No centro da sala, um terceiro caixão, fechado, limpíssimo, como se tivesse sido colocado ali naquela noite. Na lateral, uma placa gravada à mão. Falta um. Lucas caiu de joelhos. Jéssica começou a chorar em silêncio. E então, do lado de fora, o som voltou, mais alto do que nunca. Rodinhas de ferro, se arrastando lentamente em direção à capela. A madeira da porta tremia levemente sob os golpes invisíveis do lado de fora. Não eram socos, nem arrombamento. Eram os choques sutis das rodinhas de ferro batendo contra a estrutura em um ritmo constante, como um aviso, como uma contagem regressiva. Lucas e Jéssica recuaram até o fundo da capela, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse protegê-los. Mas não havia muito.
Apenas bancos quebrados, velas antigas e uma cruz de madeira torta pendurada na parede principal. A luz das lanternas dançava nas paredes manchadas de mofo. O caixão no centro da capela parecia respirar. A madeira estalava de tempos em tempos, como se algo lá dentro estivesse se movendo, esticando os membros, esperando. A gente precisa sair daqui, Lucas sussurrou. Ele está brincando com a gente. Jéssica não respondeu. Estava olhando fixamente para uma pequena janela colorida no alto da parede, como se esperasse ver o sol nascer. Mas a noite não passava. Era como se o tempo tivesse travado. A angústia dentro do peito dele já não era mais medo simples. Era desespero. Era a claustrofobia da alma. Lucas tentou abrir uma porta lateral da capela, forçando a fechadura com uma vela de ferro. A maçaneta girou com um estalo seco, mas a porta parecia trancada por algo além da madeira. Um som profundo ecoou do outro lado, como uma respiração grossa, úmida. Ele está em todo lugar, Jéssica disse, com a voz quebrada. Lucas se aproximou do altar. Sobre ele, uma Bíblia aberta, completamente em branco. As páginas tremulavam, mesmo sem vento. Ele olhou de novo para o caixão. A placa lateral ainda dizia, falta um. Mas agora havia uma nova inscrição abaixo. O que vê é o escolhido. Ele afastou-se, e nesse instante a porta da capela se abriu lentamente, sem ruído. A escuridão do lado de fora parecia viva, como uma cortina de fumaça grossa. O som das rodinhas parou. Por um momento, tudo ficou em silêncio, até que uma sombra surgiu no limiar da porta. Alta, encapuzada. Os olhos eram duas rachaduras negras, como se a pele estivesse seca, rachada. A boca se abria em um sorriso impossível, largo demais, irregular demais. O carregador de caixões entrou, empurrando seu carrinho, agora com 3 caixões. Lucas e Jéssica correram para trás do altar, tentando fugir por uma pequena porta lateral. Conseguiram abri-la e saíram em uma viela estreita entre as criptas. Lá fora, o cemitério parecia ter se tornado um labirinto infinito. Os túmulos estavam diferentes. As árvores, maiores. As estátuas mexiam a cabeça muito lentamente. Cada passo era mais difícil, como se o chão sugasse os pés. Para onde a gente vai? Jéssica chorava. Só corre, Lucas respondeu. Seguiram os corredores de lápides até chegarem ao portão principal novamente, ainda trancado. Mas agora havia algo. Escrito na corrente, ninguém sai com a alma inteira. Lucas chutou a grade com fúria, gritou, esperneou. Jéssica caiu de joelhos, exausta. Estavam presos, por fora e por dentro. E então, o som voltou. As rodas, cada vez mais próximas, vindo de todas as direções. É isso, disse Jéssica, se levantando. Ele vai levar a gente também. Lucas a segurou pelos ombros. Não, não se entrega. Ele precisa de alguém. De um último nome. É isso que ele quer. Eles olharam ao redor. As sombras se moviam. Estátuas sussurravam. Vozes vinham do chão. E entre as lápides surgia novamente a figura. Valmório, andando, sem pressa, empurrando o carrinho com os 3 caixões fechados. O quarto, ainda vazio. Lucas segurou Jéssica pela mão. Tem um lugar. Eu vi no mapa do cemitério. Um túnel antigo, atrás da sala de manutenção. Usavam para enterrar indigentes. Talvez esteja aberto. Ela assentiu com a cabeça. Correram, com as lanternas quase descarregadas, em meio a cruzes partidas e nomes apagados pelo tempo. O som das rodas o seguia. Mas agora vinha de cima também, como se o som se arrastasse pelos muros, pelas árvores, pelo próprio ar. Chegaram à sala de manutenção. A porta rangeu quando foi empurrada. Tudo estava mais escuro ali, mais frio. No chão, uma grade de ferro aberta. Abaixo dela, escuridão total. É aqui, Lucas disse. Jéssica hesitou. E se for uma armadilha? Tudo aqui é. Mas ficar aqui em cima é morrer. Abaixo ainda é escolha. Ela olhou uma última vez para trás. Valmório estava parado no limite da entrada, como se permitisse a decisão. Eles desceram, e a escuridão os engoliu.
A escuridão no túnel era absoluta. Nem as lanternas conseguiam romper a neblina que se formava ali embaixo, como se o ar estivesse infectado por décadas de silêncio e podridão. O cheiro de terra molhada misturado à carne antiga era sufocante. Cada passo que Lucas e Jéssica davam soava como um trovão abafado na câmara subterrânea. As paredes de pedra estavam úmidas, cobertas por musgo e inscrições riscadas, algumas em latim, outras em português antigo. Cruzavam palavras como condenado, sepultado vivo, maldição perpétua. Era um ossuário esquecido. O chão era forrado de poeira e fragmentos de ossos humanos, pequenos demais para serem reconhecidos com precisão. Em alguns pontos, havia caixões empilhados, podres, arrebentados, com pedaços de madeira e panos rasgados esparramados como se tivessem explodido por dentro. Lucas e Jéssica caminharam pelo túnel estreito até chegarem a uma câmara mais larga, como uma cripta central. No centro do espaço, um carrinho de ferro, o mesmo, parado, e agora com 4 caixões. Mas nenhum sinal de Valmório. Aos poucos, a luz das lanternas falhou, uma por uma, deixando os dois no escuro total. A escuridão parecia ter forma, como se pressionasse contra a pele deles. O ar começou a vibrar, e uma voz ecoou, reverberando nas paredes de pedra. Vocês me chamaram. Jéssica caiu de joelhos. Começou a rezar baixinho, desesperada. Lucas ficou parado, em choque. A voz continuou, mais próxima. Gritaram meu nome como se fosse piada, como se a morte fosse um jogo. Agora ouçam. As paredes começaram a pulsar. Um som de batida, lenta, rítmica, como um coração enterrado. E então, vozes começaram a surgir ao redor deles. Aqui, estou frio, falta um. Leve alguém em meu lugar. Lucas gritou. Jéssica chorava sem parar. As vozes começaram a se fundir. Uma cacofonia de sussurros, lamentos e risos. O som das rodinhas voltou, agora em círculos ao redor deles, mesmo sem haver carrinho algum em movimento. E então, silêncio, até que uma figura surgiu no escuro, não vinda de fora, mas formada na frente deles. Valmório, sem capuz. A pele da caveira estava ressecada e pendia como couro velho. Os olhos eram buracos escuros com pontos vermelhos no fundo. Ele parecia flutuar levemente, mesmo que seus pés tocassem o chão. Sua voz veio como um sussurro, mas encheu todo o espaço. Eu fui esquecido. Fui deixado aqui. 3 caixões. 3 almas. Faltava uma. Olhou diretamente para Lucas. Mas agora há um substituto. Lucas se afastou, tonto. Não, eu não sou. Eu não chamei. Foi só um vídeo. Valmório sorriu. Chamou? Sim. Quando não respeitou. Quando riu. Quando filmou os mortos como se fossem cenário. Quando quis fama, em cima da dor. Jéssica se levantou, ofegante. Leva a mim. Deixa ele. Me leva. A figura parou. O túnel estremeceu. Valmório estendeu a mão, e Jéssica foi erguida no ar, como se mãos invisíveis a segurassem. Ela gritava, mas não parecia em dor. Era pânico puro, um terror antigo. E então, a voz dele sussurrou novamente. Não é a sua vez. Com um sopro, ela foi arremessada para trás, caindo desacordada. Lucas correu até ela, mas não conseguiu tocá-la. Uma barreira invisível, fria como gelo, o impedia. Valmório se aproximou lentamente, seu carrinho surgindo novamente ao lado, sozinho, como se tivesse vida própria. O último caixão é seu. Não para te matar, mas para te fazer lembrar, para carregar, como eu carreguei. Lucas chorava, ajoelhado, implorando, mas o carrinho parou ao seu lado. Valmório olhou com os olhos negros como carvão queimado. Alguém sempre tem que empurrar. Então, tudo escureceu. Na manhã seguinte, os funcionários do cemitério encontraram o portão trancado por dentro. Nenhum sinal dos jovens, exceto a câmera de Lucas, deixada cuidadosamente no banco da capela, ainda gravando. O vídeo mostrava apenas a escuridão do túnel e o som distante de rodinhas metálicas. Horas depois, um visitante relatou ter visto um homem estranho andando entre os túmulos. Roupas escuras, olhar vazio, empurrando um antigo carrinho de ferro com 4 caixões. Dizem que a figura sussurrava com os mortos.
E às vezes parava e olhava diretamente para quem observava, como se pedisse socorro, ou como se esperasse o próximo substituto. O céu daquela tarde parecia hesitar entre o cinza e o branco, um manto opaco que abafava a luz do sol e tornava o mundo mais frio do que deveria estar. O vento soprava devagar, carregando consigo o cheiro de terra úmida e flores velhas, como se o próprio a sussurrasse luto. Guilherme caminhava em silêncio, segurando um pequeno ramalhete de lírios brancos, os mesmos que Helena mais gostava. Já fazia 2 anos desde que ela partirá, e todo dia 12 de abril ele repetia o mesmo ritual. Saía de casa ao meio-dia, ia ao cemitério São Martinho, limpava o túmulo, deixava as flores, lia uma carta e sussurrava seu até logo. Era o jeito que encontrara para seguir respirando. A entrada do cemitério parecia ainda mais deserta naquele dia. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo de leve com o vento. Nenhum funcionário à vista, nenhum outro visitante. O lugar parecia congelado no tempo. Ele seguiu pelo caminho principal, já tão conhecido, passando por lápides cobertas de musgo, anjo de pedra com asas quebradas e nomes apagados pelo tempo. Parou em frente à sepultura de Helena. A lápide estava suja de poeira e folhas secas, como se o mundo já tivesse esquecido que alguém importante havia partido dali. Guilherme se ajoelhou com cuidado, limpou a pedra com o pano que sempre trazia no bolso e ajeitou as flores com ternura. Tirou do bolso um papel dobrado. Uma carta, a sexta que escrevia desde que ela partirá. Leu em voz baixa, com os olhos marejados, e depois guardou novamente no bolso do casaco. Era uma despedida. Sempre era, mesmo que ele nunca conseguisse se despedir de verdade. Antes de se levantar, passou os dedos pela inscrição do túmulo. Helena Duarte, de 1981 a 2021. O amor não morre, apenas se transforma. E como fazia todo ano, sussurrou com a voz embargada. Até o ano que vem, meu amor. Mas ao se levantar e dar meia volta, percebeu algo errado. O caminho que deveria levá-lo de volta à saída não estava mais ali. Era como se o mundo tivesse mudado enquanto ele estava ajoelhado. Os túmulos pareciam em outra ordem. As árvores estavam mais altas, e a trilha de pedras havia sumido, substituída por terra fofa e raízes expostas. Guilherme parou, confuso. Olhou ao redor. Voltou até o túmulo, como quem espera reencontrar o ponto de partida. Mas ao girar de novo, encontrou outra trilha ainda mais estranha, que levava uma parte do cemitério que ele não lembrava de existir. Deve ser o lado antigo, murmurou para si mesmo, tentando se acalmar. Mas a inquietação crescia por dentro como um nó na garganta. O céu, embora ainda encoberto, parecia mais escuro. O vento havia parado completamente. E o silêncio agora era absoluto. Nem pássaros, nem folhas, nem ruídos da cidade distante. Apenas Guilherme e as lápides ao redor, imóveis. Testemunhas silenciosas de um momento que se desdobrava fora da lógica. Ele tirou o celular do bolso, apertou o botão. Sem sinal. Sem hora. Olhou para o próprio relógio de pulso. Os ponteiros parados em 12h07. Um calafrio percorreu sua espinha. Por instinto, Guilherme apressou o passo, buscando reencontrar a saída. Mas a cada curva, a cada nova trilha, parecia se afastar mais de onde deveria estar. As árvores tornavam-se mais cerradas, os túmulos mais antigos, e tudo ao redor parecia sufocar o tempo. Até que, depois de quase uma hora andando em círculos, ele parou, ofegante. Diante de si, o mesmo túmulo, o de Helena, e no relógio ainda era 12h07. Guilherme caminhava depressa, mas o mundo ao seu redor parecia desacelerar. O vento havia cessado por completo. As folhas que antes se moviam preguiçosas agora estavam imóveis, como se suspensas no tempo. Cada passo que ele dava soava alto demais, o eco batendo nas lápides e retornando em um sussurro abafado, como se o cemitério repetisse seus próprios passos. O portão principal deveria estar a poucos metros de onde estava, mas não estava. No lugar, apenas um muro de pedra coberto por trepadeiras mortas e marcas antigas, como se ali jamais tivesse existido uma entrada.
ou como se ela tivesse sido apagada de propósito. Guilherme recuou, confuso. O coração batia mais forte, mas não era pânico ainda. Era um alerta interno, quase animal, de que algo estava profundamente errado. Tentou seguir por outro caminho. Voltou até um dos anjos de pedra. Reconheceu sua asa quebrada, mas a trilha que deveria estar ali não levava mais a lugar algum. Era uma curva em espiral, que levava ao túmulo de Helena. Outra vez, deu a volta, mudou de direção. Andou por longos minutos, depois dezenas. Mas tudo o que fazia terminava no mesmo ponto, a sepultura. Era como se o cemitério tivesse engolido o caminho de saída, mastigando as possibilidades, se cuspindo apenas uma opção. Um único destino. O mesmo. Isso é impossível, murmurou, a voz falhando. Tirou o celular de novo. Sem sinal. A bateria, que estava cheia, agora marcava 0. A tela apagou no instante seguinte. Olhou para o relógio de pulso. 12h07 de novo. Sacudiu o braço. Nada. Andou até o canto de um muro e tentou escalar. Colocou o pé em um entalhe da pedra. Se impulsionou, agarrou a borda com as 2 mãos e caiu com tudo no chão, como se algo tivesse empurrado. Olhou para trás, assustado. Nada. Mas a pedra onde apoiara a mão estava quente, como se tivesse sido tocado por alguém ou alguma coisa. O céu permanecia nublado, mas agora uma escuridão mais densa parecia nascer atrás das nuvens. Não era noite, mas parecia que a tarde jamais chegaria. As árvores balançavam de leve, mas não havia vento. As flores pareciam desbotadas, como se não estivessem apenas secas, mas antigas, de outra época. Alguém gritou, enfim, mais alto. A própria voz se perdeu, absorvida pelas paredes do cemitério. Nenhuma resposta. E então, o som de sinos. Fraco, distante. 3 toques apenas. Depois, silêncio. Guilherme girou no próprio eixo, olhando ao redor. Nada. Nenhuma pessoa. Nenhum movimento. Apenas a sensação crescente de estar sendo observado. Voltou ao túmulo pela 3ª vez. O nome dela, Helena, cravado na pedra fria. Sentou-se no chão, exausto. Os joelhos doíam, o peito apertava. Fechou os olhos, respirando fundo, tentando entender. Era um pesadelo, um surto, ou estava morto, mas sentia o peso do corpo, o frio da pedra, o cheiro da terra. Aquilo era real. Quando abriu os olhos, notou algo diferente. Havia um pequeno pedaço de papel sobre a lápide que não estava ali antes. Era uma letra conhecida. A letra de Helena. Não é hora de se despedir. Guilherme arregalou os olhos. Olhou ao redor, de novo, sem encontrar ninguém. O papel se dissolveu com o vento, o primeiro sopro de vento em mais de 1 hora. E então ele ouviu algo. Vozes. Vozes muito baixas, sussurradas, vindo de algum lugar adiante. Seguiu em direção ao som. E ao dobrar uma trilha esquecida, pela primeira vez, viu outras pessoas. Mas nenhuma delas parecia estar ali de verdade. A trilha pela qual Guilherme seguia parecia mais estreita, como se o cemitério estivesse se fechando em torno dele. Galhos secos pendiam dos lados como mãos esqueléticas, e o musgo cobria os túmulos de forma espessa, abafando até os nomes gravados em pedra. E então ele os viu. Pessoas, espalhadas por entre os túmulos, como figuras esquecidas de uma exposição silenciosa. Uma jovem ajoelhada aos pés de uma lápide, mãos entrelaçadas, sussurrando palavras que o vento carregava antes de chegar até ele. Um senhor de terno puído, parado de pé diante de uma cruz, os olhos fixos em algum ponto além da realidade. Uma mulher idosa com um vestido antigo, sentada num banco enferrujado, encarando o céu imóvel. Nenhum deles se movia de verdade. Nenhum parecia notar sua presença. A sensação era como invadir um cenário congelado em uma lembrança antiga. Guilherme se aproximou, ainda desconfiado, da mulher mais próxima. Seus olhos estavam vermelhos, como se chorassem havia muito tempo. Ela não piscava. Ele se ajoelhou ao lado dela, com cuidado. Você está bem? Nenhuma resposta, mas, lentamente, ela virou o rosto em sua direção. O movimento foi quase imperceptível, como o desabrochar de uma flor seca. E então, num sussurro quebrado,
quase como barulho de folhas sendo pisadas. Você também não saiu a tempo? A voz não parecia sair da garganta. Era como se viesse de dentro da terra. Guilherme sentiu a espinha gelar. Do que está falando? Tempo de quê? A mulher inclinou levemente a cabeça, como se estivesse ouvindo algo muito longe. Do meio-dia. Depois disso, tudo se repete. Ele engoliu em seco. Tentou entender. Mas a pergunta escapou por entre os dentes sem controle. Você está morta? Ela riu. Um riso seco. Curto. Não e sim. Aqui. Não tem mais diferença. E então se calou. Guilherme se afastou, com o coração batendo mais forte. Caminhou por entre os outros. Tentou falar com um homem de barba grisalha. Nenhuma reação. Uma jovem olhou por um segundo, depois fechou os olhos como se tivesse medo de ver mais. Cada um parecia travado em um ciclo interno de perda, dor, saudade e resignação. Até que um menino, não mais que 12 anos, segurando um ursinho de pelúcia, apontou para algo ao longe. Eles dizem que lá tem resposta, disse, a voz baixa, monocórdica. Onde? Guilherme seguiu o dedo do menino e viu, no centro do cemitério, quase escondida pela vegetação, havia uma construção pequena, antiga. Suas paredes estavam cobertas por trepadeiras secas e a cruz no topo estava quebrada. Uma capela, mas não como as que ele conhecia. Esta parecia abandonada pelo tempo e pela fé. O que é aquilo? Perguntou. O menino apertou o ursinho contra o peito. A capela dos esquecidos. E o que tem lá dentro? O garoto hesitou, depois murmurou. Aqueles que não lembram mais o que vieram buscar. Guilherme sentiu uma pressão no peito. Uma angústia nova. Olhou para o céu. Ainda nublado. Olhou para o relógio. Ainda 12h07. Nada se movia. Exceto ele. E, talvez, aquela capela. A capela dos esquecidos parecia mais próxima a cada passo, mas Guilherme teve a nítida impressão de que ela recuava à medida que ele se aproximava. Como se estivesse viva, testando sua vontade. O caminho até ela não era reto. Árvores tortas formavam um corredor natural. Seus galhos entrelaçados acima da cabeça criavam uma sombra constante e pesada, mesmo sem o sol. O ar mudava. Ali era mais frio, mais denso, como se o tempo ali dentro não só tivesse parado, mas se recusasse a existir. Guilherme parou diante da porta, velha, de madeira escurecida pela umidade. Pregos antigos seguravam uma corrente grossa e enferrujada. Mas ao estender a mão, o metal rangeu por conta própria. A corrente caiu ao chão como se tivesse sido solta por mãos invisíveis. A porta rangeu lentamente, revelando o interior. Lá dentro, o cheiro era de mofo, poeira e algo mais. Algo que lembrava papel queimado e velas derretidas. A luz entrava fraca por vitrais embaçados, colorindo o ambiente com manchas opacas de azul, vermelho e âmbar. Os bancos estavam cobertos de poeira, alguns quebrados. As paredes traziam afrescos antigos, quase todos apagados pelo tempo. No centro, um altar de pedra, coberto por um véu negro que tremulava levemente, mesmo sem vento. Sobre ele, um único objeto, um relógio de parede, quebrado, os ponteiros parados em 12h07. Guilherme se aproximou devagar. A cada passo, o rende da madeira soava mais alto, como se a própria capela o escutasse. Seus olhos correram pelas paredes. Em uma delas, um grande mural desbotado chamava a atenção. Era uma pintura, quase completamente consumida pelo tempo. Mas ainda dava para ver a cena. Várias pessoas com rostos parecidos com os que Guilherme havia visto lá fora. Homens, mulheres, crianças, de pé diante de suas próprias covas. E dentro delas, seus próprios corpos. Ou melhor, cópias perfeitas de si mesmos, com olhos fechados, expressão serena. E ao fundo, uma figura encapuzada com uma ampulheta na mão, virada de cabeça para baixo. No topo do mural, em letras góticas apagadas, só a dor liberta os vivos. Só o esquecimento acalma os mortos. Guilherme sentiu um aperto no peito. De repente, o ar parecia mais difícil de respirar, como se o lugar reconhecesse sua presença, como se esperasse por ele. Chegou até o altar. Tocou o relógio. Nada aconteceu. Mas quando se virou para sair, uma voz suave,
feminina, que ele conhecia melhor do que qualquer outra, atravessou o aparado da capela. Gui, seu nome, sussurrado como um segredo antigo. Ele parou, congelou. Gui, você está aqui? Era a voz de Helena. Guilherme correu para a porta. Do lado de fora, no pátio tomado pelo mato e pelas raízes, ela estava de pé. Helena, mas não como ele a vira pela última vez no hospital, fraca e sem cor. Ela estava viva, jovem, com o mesmo vestido azul da última foto juntos, o cabelo solto, sorrindo, um sorriso cheio de saudade. Guilherme sentiu as pernas fraquejarem. Ela estendeu a mão, com doçura. Você pode ficar, se quiser. A voz dela era um bálsamo, um alívio, um consolo que ele não sabia que ainda procurava. Aqui, a dor não existe. Por um instante, tudo pareceu calmo. O mundo ficou em silêncio absoluto. Nada mais existia. Apenas ela. E então, Guilherme perguntou: Eu estou morto? Helena baixou os olhos. Ainda não, mas o tempo está quase acabando. Guilherme sentiu os olhos marejarem, mas não desviou o olhar. Helena estava a poucos passos de distância. Seus pés mal tocavam o chão, como se flutuasse levemente. A luz ao redor dela era diferente, quente, suave, como um reflexo de um pôr do sol que só existia na memória. Nada nela parecia ameaçador. Pelo contrário, era como voltar para casa. Você sente saudade, não sente? Ela perguntou, com ternura. Ele assentiu, sem conseguir responder com palavras. Aqui, você pode reviver tudo. Os sorrisos, as noites juntos, a tranquilidade. Nada vai doer, nada vai acabar. Guilherme deu um passo em direção a ela. O chão rangeu, mas dessa vez com suavidade. Sua respiração tremia. E se eu ficar? Perguntou, com a voz embargada. Helena o encarou com os olhos tristes, porém firmes. Se você ficar, não vai mais doer. Mas tudo que você sente agora, tudo que você ainda carrega no peito, vai se apagar aos poucos. Até restar só uma lembrança. Você não será mais quem é. E se eu for embora? Ela respirou fundo, como se tivesse que buscar coragem também. Você vai carregar a dor. Vai sentir o peso da ausência. Vai acordar sozinho. Vai lembrar de mim todos os dias. Vai duvidar se fez a escolha certa. Vai viver com tudo isso. Mas vai viver. As palavras dela cortaram como vidro fino. Guilherme caiu de joelhos. Eu não quero esquecer você, ele disse, com a voz baixa. Mas não sei mais como suportar. Helena se aproximou. Ajoelhou-se à frente dele e segurou suas mãos. A dor é o preço do amor, Gui. Você só sente tudo isso. Porque o que vivemos foi real. Lágrimas escorreram pelos rostos de ambos, refletindo a luz tênue do céu imóvel. Ela o abraçou, um abraço morno e infinito. O mundo ao redor parecia parar. Por um instante, tudo sumiu. O cemitério, a capela, os ecos do tempo preso. Apenas coração batendo e a lembrança do que foi. Se for, vá agora, ela disse ao pé do ouvido. Antes que seja tarde. Guilherme se afastou devagar. A imagem dela já começava a embaçar, como uma fotografia esquecida na chuva. Ele correu. Não olhou para trás. Passou pelo portão da capela, que agora estava escancarado. Correu por entre túmulos, cruzes, caminhos que finalmente pareciam ter um fim. O mundo tremia. O chão pulsava sob seus pés. O tempo, enfim, parecia se mover. Ao atravessar um último arco de pedra, caiu de joelhos no chão de cascalho, ofegante. O céu havia mudado. As nuvens se dissipavam. E o relógio da torre do cemitério batia. Enfim, 12h08. Guilherme acordou sentado no banco em frente ao túmulo de Helena. O sol da tarde brilhava tímido entre as nuvens. Pessoas caminhavam normalmente pelo cemitério. O ar estava fresco. O tempo, real. Olhou ao redor, confuso. No bolso, a carta ainda intacta. As flores, no lugar. Mas algo havia mudado dentro dele. Levantou-se devagar e caminhou até o portão. Dessa vez, ele estava aberto. Na saída, parou por um instante, respirando fundo. Depois, foi embora. Nunca mais voltou. Exceto uma única vez.
Meses depois, um funcionário do cemitério encontrou uma única rosa vermelha colocada em frente a uma nova lápide. Era o túmulo de um homem com o mesmo nome dele. Na pedra, uma inscrição simples: preso no tempo, libertado pela dor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!